Bom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, venha guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Querido, eu queria dividir uma palavra de fé e esperança com você nessa tarde. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava. Isso antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera, a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Amém, querido? Querido, essa palavra, ela fala a respeito de fé, né? E essa mulher, ela tinha uma enfermidade, e essa enfermidade, querido, impossibilitava totalmente a sua vida de seguir um fluxo normal, o curso normal da vida. Viver em sociedade, né? De participar das suas atividades normais. Isso 12 anos. 12 anos ela vivia desse jeito. Até então que ela ouviu falar de Jesus. Querido, não é à toa que está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É tudo pela palavra. E quando essa mulher ouviu, ela rapidamente brotou a fé dentro do coração dela. Ela agora viu a possibilidade de a sua vida voltar ao normal, voltar à sociedade, voltar a seguir o fluxo normal. Ela viu isso. E agora ela disse dentro do coração dela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Eu queria dividir em duas partes isso aí. Em primeiro lugar, essa mulher, ela teve fé. Fé. Querido, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ela, quando foi em direção a Jesus para tocar, ela não tinha visto nada ainda. Ao contrário, ela só encontrou na sua frente a multidão. A multidão representa a multidão de muitas coisas, de problema, de indecisões, de questionamentos, de dúvida. Então, a multidão só estava ali para apertar Jesus. E essa mulher, ela vem calada, não fala com ninguém, ela simplesmente diz no seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curado. A pergunta é para mim e para você: onde está a nossa esperança? Querido, a fé que essa mulher teve veio pela palavra. Ela ouviu que Jesus podia mudar a situação dela e ela foi dentro do coração dela, ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curado. Segunda coisa que eu quero que despertar dentro do nosso coração. Existe o verbo esperançar, que é esperar enquanto eu faço. Existe o tempo de esperar.
Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto ele orava, ele esperava. E a igreja do Senhor orava por Pedro enquanto esperava Pedro ser livre da prisão. Sabe? A pergunta é para mim e para você: qual o problema que está te afligindo hoje? Talvez você esteja ansioso, não consiga dormir, inquieto, sabe? Inquieta, vivendo à base de remédio para dormir, por todo esse evento que está acontecendo aí no mundo aí. Querido, o conselho que eu te dou nessa tarde é: o caminho é a fé. É a fé. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza. Essa mulher teve certeza e ela disse: se tão somente eu tocar, se tão somente eu serei curada. Ela teve certeza de que se ela tocasse, ela seria curada. Ela não teve dúvida. O problema, querido, é que nós oramos, mas não acreditamos nas nossas orações. Não acreditamos que Deus está ouvindo e que Ele vai responder. E aí a gente começa a criar, sabe, ideias na nossa cabeça, no tempo de Deus. Aí o tempo vai passando e a palavra do Senhor diz que a esperança adiada adoece o coração. Então, eu já ouvi pessoas falarem que eu já me acostumei com a dor, eu já me acostumei com esse problema, eu já me acostumei a viver assim. Querido, problemas são acumulativos, não é para você se acostumar. Ao contrário, é para levar para a cruz, para Jesus te livrar do problema. Por quê? Porque Ele livrou essa mulher. Se não fosse necessária a manifestação da cura, se Deus fosse um Deus tão ruim, querido, entenda uma coisa, Jesus não teria passado por aqui. Então, ela ouviu e viu a possibilidade. Ela ouviu e viu. Epa, vou tocar. E foi tocar. Pessoas que se acostumam com a dor, pessoas que se acostumam com o problema, com o sofrimento, pessoas assim. Porque quando a mente é renovada, a gente começa a ver a nossa vida de outro jeito. Quem está falando aqui para você foi alguém que um dia foi desenganado pela medicina, amado. E eu ouvi da boca de várias pessoas, sacerdotes, pessoas que disseram até para mim que era um espinho na carne. Pessoas que não leem, não sabem nem o que é um espinho na carne. Então, amado, é isso que a gente precisa entender. Quando eu comecei a pautar minha fé na palavra, e orar a palavra, e pedir a palavra e não duvidar, porque Tiago diz assim, aquele que pede, peça sem duvidar. Foi o que ela fez, sem duvidar. Porque aquele que duvida não vai receber, ele não recebe. Porque não pense o tal que receberá alguma coisa do Senhor, não vai receber. E aí a gente começa a dizer, sabe o quê? É no tempo de Deus. Você sabe quando é o tempo de Deus? O tempo de Deus pode ser agora. O tempo de Deus com essa mulher foi naquele momento. Naquele momento em que ela ouviu a palavra e ela tomou uma decisão de tocar nas vestes dele para se livrar do mal. Querido, o seu problema, quem sabe, é você. Quem sabe do seu problema e quem tem que se interessar para se livrar do problema é você. Está ansioso? Tá? Salmo 42 diz, aquieta minha alma, Senhor. Então vai para Ele. O modo de a gente tocar hoje em Jesus é através das orações e da declaração da palavra. Por quê? Porque nesse tempo Jesus estava como filho do homem. Jesus estava andando sobre a terra, andando com os discípulos, andando. Mas agora não, nós tocamos pela fé. E nós tocamos nele pela fé. Então você está ansioso, não consegue dormir, está com síndrome do pânico, está com depressão, toca nele pela palavra. Toca nele. Peça ajuda, mano. Peça ajuda, porque onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você me mostra na Bíblia onde que Jesus abandonou alguém, ou Jesus liberou alguém de mão vazia, ou Jesus deixou de alimentar alguém. Não deixou nunca. Ao contrário, foram os discípulos que disseram, despede eles em paz. E Jesus falou, não, dá vocês a ele de comer. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Querido, é pela palavra. Se você colocar no seu coração hoje, pedir que o Senhor muda a história, Senhor entra na minha vida, Senhor me sustenta, Senhor me coloca de pé, Senhor me fortalece, Senhor cura as minhas feridas, Senhor cura os meus traumas, Ele vai fazer, porque Deus é bom. Deus é bom. Nós precisamos experimentar a vontade de Deus em nós, a nossa alma, o nosso corpo. Então eu ouvi durante a minha história tantas pessoas dizerem, é assim mesmo.
que é assim mesmo. Se fosse assim mesmo, eu estaria do mesmo jeito. Hoje eu não teria 2 pulmões novos, porque ele me deu. Hoje eu não teria um batimento cardíaco perfeito. Hoje os meus ossos seriam todo quebrados, porque é assim mesmo. Sabe? Não, querido, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu estou falando nesse nível. Nesse nível porque tem filhos de Deus dentro, na presença de Deus, que estão carregando fardos pesadíssimos e que estão, meu irmão, desanimados. Então eu vim aqui para te incentivar. Espere em Deus, verbo esperar. E esperançar é esperar enquanto eu faço. Faz a sua parte. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Quantas vezes você precisa orar para o milagre acontecer? Ore. Todos os amados que tinham na Bíblia tinham vida de oração. Ore. Ore para o problema, coloca a mão, unge, faz a declaração e quando você não vê, continua declarando. Declarando o quê? A palavra. A palavra. Tem que continuar declarando a palavra. Por quê? Querido, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então da minha boca eu não posso jorrar outro tipo de água. Mesmo que eu não esteja vendo, eu continuo crendo. E o milagre acontece. Porque Deus é fiel. Nunca vai mudar. Receba essa palavra em nome de Jesus.